Bem, pessoal, olá mais uma vez. Vamos então, nesse momento assíncrono, abordar o conteúdo de características construtivas dos instrumentos analógicos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as suas características, como eles funcionam, falar um pouquinho sobre a escala, os tipos de escala e a posição de leitura de cada um deles, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso Open Board. Então, pessoal, já passando aqui para a parte do conteúdo, uma coisa que a gente tem que entender primeiramente, antes da gente se aprofundar um pouco mais nessa parte das características construtivas desses instrumentos, é o seu princípio fundamental de funcionamento, né? A maioria dos instrumentos analógicos, acredito que praticamente todos, né? Eles têm como a grandeza que excita eles de forma fundamental é a corrente elétrica, né? Aquele ponteirozinho que a gente vê lá deflexionando nos instrumentos analógicos, aquela deflexão acontece por uma corrente elétrica, né? Então, a deflexão do ponteiro nestes instrumentos ocorre devido à passagem de corrente elétrica e da interação magnética, né? A interação magnética dessa corrente com um determinado campo magnético, certo? Se a gente fosse pegar aqui, por exemplo, uma ilustração, né, ela seria mais ou menos desse tipo aqui, né? Aqui nós temos o exemplo de um instrumento de ferro móvel, em que nós temos aqui o nosso ponteiro, né? O ponteiro ele se movimenta com base no movimento dessa chapa fixa de ferro aqui, que gira conforme o campo magnético que é gerado nessas bobinas aqui, certo? E aí você pode perguntar, Jonas, então quer dizer que só mover aqui a figura para ficar melhor de vocês verem, né? Então quer dizer que todos os instrumentos analógicos eles só funcionam como medidores de corrente? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, certo? O que excita o ponteiro do instrumento analógico é uma corrente elétrica, certo? Mas o instrumento por completo ele vai ter componentes que vão fazer com que a grandeza que eu estou medindo seja refletida em uma corrente elétrica, seja representada por uma corrente elétrica. Como por exemplo, vamos imaginar um termômetro, né? Vamos imaginar que existe um termômetro que funciona com uma bobina de ferro móvel, né? Vai existir um componente e alguns circuitos eletrônicos, geralmente transdutores e outros componentes, né, que vão fazer com que essa temperatura lida pelo instrumento seja convertida em uma corrente elétrica, e essa corrente é quem vai excitar o ponteiro, né, que vai fazer a deflexão do ponteiro, tá bom? Então não significa que os instrumentos analógicos medem apenas corrente, né? A partir de circuitos eletrônicos com transdutores, principalmente, né? A conversão entre a grandeza medida e a corrente que deflexiona o ponteiro, certo? Então, que fique claro isso aqui para vocês, né? Não significa que o instrumento ele só mede corrente, né? Ele mede o instrumento, a caixa, né, digamos assim, né? Pegar aqui um exemplo, o meu multímetro digital, né? Esse equipamento aqui, ele mede tensão, ele mede corrente, ele mede temperatura, mede um monte de coisa, né? Mas no caso dos analógicos, né? O instrumento ele mede várias naturezas, mas o ponteiro ele se movimenta com base na corrente, certo? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa daqui, né? Que o ponteiro do instrumento analógico ele vai se movimentar com base na corrente elétrica. Obviamente que no caso do amperímetro, que o amperímetro é o equipamento que é indicado que é utilizado para medição de corrente elétrica, esse circuito acaba se tornando mais simples, né? Mas se você precisa medir outra grandeza, uma tensão, por exemplo, né? Como é que nós pegamos um valor de tensão e convertemos em uma corrente, né, em uma corrente para fazer a medição, para que o meu ponteiro ele se movimente, não é isso? Então é isso que a gente vai tentar abordar um pouquinho aqui agora, né? Então, por exemplo, né,
por exemplo, para ser realizada a medição de uma tensão, né, utiliza-se uma resistência para converter, digamos assim, o valor de tensão em uma corrente. Ora, vocês viram lá que nós temos uma lei chamada lei de Ohm, que ela vem dizer que V é igual a R vezes I, não é isso? Ora, se a minha tensão ela vai ser igual à minha resistência multiplicada pela minha corrente, eu posso reescrever isso aqui dizendo que a minha corrente vai ser igual a uma tensão dividido por uma resistência, né? É isso daqui que acontece dentro daqueles multímetros analógicos que a gente compra. Que você coloca uma pilhazinha, uma bateria dentro dele, né? E aí aquela pilhazinha, aquela bateria, né? Ela vai ser utilizada para prover tensão, para fazer algumas leituras, por exemplo, né? No caso aqui da medição de tensão, efetivamente, daqueles equipamentos, o que acontece é que o multímetro ele aproveita a própria tensão da fonte que você está medindo. Então, por exemplo, se você vai medir a tensão de uma tomada, ele pega aqueles 220 volts, né? Ele faz aqueles 220 volts percorrerem uma resistência elétrica, e aí, pelo fato de percorrer a resistência, vai surgir uma corrente elétrica. É aí onde surge a força que movimenta o ponteiro, né? Então, no caso, o voltímetro analógico utiliza-se da própria tensão medida, submetendo a ela uma resistência interna, que esse valor é um valor de resistência muito alto, não é uma resistência elevada, certo? Elevada, né? Que pela lei de Ohm fará surgir uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, né? Então, se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois pontos aqui, né? Um ponto vermelho, vamos dizer que é positivo e negativo, e nós queremos fazer a medição da diferença de tensão entre esses dois pontos a partir de um instrumento de medição que eu vou chamar de M aqui, né? Então eu vou conectar, obviamente, o meu terminal positivo, né, e o meu terminal negativo para saber qual a tensão que está a diferença de potencial que está existindo entre esses dois pontos, né? Mas internamente, como é que acontece, né? Internamente o que vai acontecer é que nós vamos ter um amperímetro. Ou seja, o amperímetro significa que é um equipamento que mede a corrente elétrica, que seria o meu ponteiro lá do equipamento, né, em série com uma resistência, certo? E aí, obviamente, a gente tem aqui o valor de R, aqui nós vamos obter o valor de I, e aí, a partir dessas duas informações, pela lei de Ohm, nós obtemos o valor da tensão. Ok? Então, por exemplo, o voltímetro ele funciona também à base de um amperímetro, né? No caso, o ponteirozinho lá ele vai funcionar a partir da deflexão de corrente elétrica, com base em uma resistência, né? Então, como eu falei, todos os instrumentos analógicos eles se baseiam basicamente num amperímetro, porque o ponteiro, para ele deflexionar, ele precisa de uma corrente elétrica, e essa deflexão vai ser proporcional à corrente elétrica, certo? E aí nós vamos utilizar artifícios, componentes eletrônicos transdutores, para converter a grandeza que nós queremos medir para a corrente elétrica, para o meu ponteiro poder se mexer, certo? Muita atenção aqui, certo? Jonas, então significa que, na verdade, vou até botar em tela cheia aqui, né? Significa que, na verdade, o meu equipamento só mede corrente? Não, não. Ele usa o princípio do amperímetro para registrar, para pegar aquela grandeza que você está medindo e mostrar lá na sua escala, certo? A escala está correta. Se a escala diz que ele é um ohmímetro,
ele mede resistência, ele vai dar um valor de resistência. Se a escala diz que é um voltímetro, dá um valor de tensão, ele vai registrar um valor de tensão. Mas o processo interno que pega a grandeza, essa grandeza movimenta o ponteiro para apontar lá na escala, esse processo aqui é um processo de 1 amperímetro. Certo? É a partir da corrente elétrica que o meu ponteiro ele se deflexiona. Ok? Então, gente, baseado nisso, vamos falar de algumas outras características construtivas aqui. Como eu falei, né, os instrumentos analógicos eles se baseiam nesse efeito eletrostático, eletromagnético, né? Dependendo do tipo de como é que eu posso dizer? De funcionamento, de grandeza que ele deseja medir, né? Alguns instrumentos analógicos utilizam-se de outros fenômenos. Como, por exemplo, nós temos a ressonância, que eu até mostrei lá para vocês, que era um instrumento de lâminas vibráteis, né, que ele oscila de acordo com a frequência, né? Nós temos a dilatação térmica. Existe também instrumentos baseados na dilatação térmica, né, que o ponteiro ele se movimenta baseado na dilatação térmica. Nós temos instrumentos eletrostáticos, ou seja, que eles funcionam com base na carga elétrica, né? Mas a grande maioria dos que nós utilizamos utiliza o fenômeno do eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo, ou seja, a corrente elétrica, né? A interação da corrente com o campo magnético. Da corrente com o campo magnético. Tranquilo? Entre outros fenômenos, né? Que são possíveis de serem aproveitados, né? Com relação a alguns detalhes, né? Das características construtivas dos instrumentos analógicos, né? Nós temos, por exemplo, um componente muito importante no instrumento analógico, que é a escala do instrumento, né? O que seria essa escala do instrumento analógico, né? A escala nada mais é do que o mostrador, digamos assim, né? Aquele fundo que fica por trás do ponteiro. Vou só pegar uma foto aqui. Então, aqui, pessoal, tem uma escala, tá vendo? De um multímetro analógico, né? É justamente essas marcações que a gente tem aqui no fundo por trás do ponteiro, que nós chamamos de escala, né? É um elemento muito importante dos instrumentos analógicos, já que é ela quem faz com que a posição do ponteiro seja traduzida naquela informação que nós estamos precisando saber, né? Então, a escala é quem faz essa tradução, digamos assim, converte a posição do ponteiro na informação que nós necessitamos, né? Então, a escala ela é uma parte importante do instrumento, né? É uma parte importante do instrumento analógico, pois traduz a posição do ponteiro, né? Posição do ponteiro na grandeza que queremos determinar. Certo? Então, se não fosse a escala, a gente só teria simplesmente a posição do ponteiro, né? E isso não serviria de muita coisa para a gente, né? E aí, a partir dessa escala, nós podemos extrair algumas informações, né? O fundo de escala, pessoal, ou calibre, né? Também conhecido como calibre, como eu já falei na aula, né? É o valor máximo que um equipamento pode representar, né? Que um determinado equipamento pode representar sem sofrer danos, né? Então, o valor máximo que ele é capaz de representar sem que sofra danos, né? Geralmente, ele é determinado como sendo o valor de um dos lados da escala, né? Como a gente vai ver já em seguida, né? Além disso, nós temos a linearidade
da escala, né? A linearidade da escala é a característica que diz respeito à maneira como a escala é dividida, né? Ou seja, os tracinhos, as subdivisões da escala, né? Se nós temos uma escala linear, a escala linear significa que a posição dos tracinhos indica valores seguidos, né? Uma escala linear, ela diz que distâncias iguais equivalem a diferenças iguais, né? Como assim, né? Se nós tivermos aqui, por exemplo, uma escala, por exemplo, aqui um exemplo de uma escala linear, né? Nós temos aqui um vatímetro. Esse vatímetro ele apresenta uma escala linear em que cada tracinho desse maior aqui, ele equivale a 100 watts, né? Então, cada traço maior desse aqui, né, equivale a 100 watts. Então, nós temos aqui 0, nós temos aqui 100, 200, o 100 está omitido, né? 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 watts, né? Cada tracinho desse aqui equivale a 100, né? Como entre dois tracinhos grandes aqui nós temos 5 tracinhos menores, então cada tracinho menor equivale a 20 watts, né? Então nós temos 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 e assim sucessivamente, né? Na escala do vatímetro ao lado, né? Na escala do vatímetro ao lado, né? Cada tracinho maior corresponde a 100 watts, né? E os menores a 20 watts, né? Isso aqui é uma escala linear, né? No final da escala, presta atenção. No final da escala, cada tracinho equivale à mesma quantidade? Sim, né? Então, ó, no início da escala, do primeiro tracinho para o outro, nós temos 100 watts. No final da escala, do penúltimo tracinho para o último tracinho, também nós temos 100 watts, né? Então, a escala ela não muda ao longo do seu percurso, vamos assim dizer, né? As distâncias elas equivalem sempre a diferenças iguais, né? Porém, nós temos outros tipos de escalas, como, por exemplo, uma escala logarítmica, que ela é um pouquinho mais complicada da gente entender. Logarítmica. Que aí, nesse caso, as distâncias iguais não equivalem às mesmas diferenças de medida. Como, por exemplo, vamos pegar aqui uma imagem. Como, por exemplo, se a gente olhar para essa escala de resistência, observem o seguinte. A distância daqui para cá equivale a 10 ohms, certo? Já a distância daqui para cá equivale a 300 ohms. Vocês estão vendo a diferença? Ó? Aqui a distância A e aqui a distância B, né? Na figura abaixo, né? Abaixo, o intervalo A corresponde a uma variação de 10 ohms, enquanto que o intervalo B corresponde a uma variação de 300 ohms. Ou seja, uma variação no início da escala é diferente de uma variação no final dela, né? Na escala logarítmica, os intervalos da escala não correspondem sempre à mesma variação. E aí você pode se perguntar, Jonas, mas por que isso acontece? Não era tão fácil fazer de uma forma linear? Vejam bem, galera, quando a gente está trabalhando com escala logarítmica, significa que para valores maiores, você não tem necessidade de trabalhar com uma ordem de... como é que eu posso dizer? Com a classe de
de exatidão tão alta, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma medição de uma resistência pequena, por exemplo, eu vou fazer uma medição de uma resistência de 10 ohms, né? Uma medição da resistência de 10 ohms, se eu meço 9 ou 11 ohms, eu tenho uma diferença de aproximadamente 10% entre o valor que eu estou medindo e o valor que efetivamente deveria ser, né? O meu erro está sendo de aproximadamente 10% aí, né? Já se eu pego uma resistência de 1000 ohms e eu meço 999 ou 1001, a diferença é de apenas 0,1%. Vocês estão compreendendo? Não faz sentido eu pegar eu ser capaz de medir variações tão pequenas quando o valor da minha grandeza é muito alto. Então, por esse motivo, alguns instrumentos eles apresentam essa escala logarítmica, né? No caso da resistência, é porque isso tem a ver diretamente com a natureza, com o princípio construtivo do equipamento. Porque a forma com que o ponteiro ele deflexiona, ela não é linear. A forma com que o ponteiro deflexiona, ela é logarítmica no caso. Não lembro qual a base do logaritmo, mas enfim, né? Ou seja, uma pequena variação aqui na parte esquerda da escala é diferente de uma pequena variação do lado direito, né? Apenas para vocês compreenderem, né? Isso não muda o fato da leitura, né? A leitura ela vai continuar sendo por comparação. Como assim comparação? Você vai medir a posição do ponteiro com a posição que está sendo registrada lá na escala, né? Basicamente isso, né? Uma outra coisa que é interessante aqui que a gente tem que ver nos instrumentos analógicos, né? A posição do zero, certo? A posição do zero. Cada escala ela vai ter uma característica própria, né, em termos de posição de zero, né? O que é que eu estou querendo dizer com a posição do zero? É a posição onde o zero da minha escala ele fica posicionado, né? Nós temos o zero à esquerda, certo? À esquerda. Nós temos o zero à direita. Nós temos o zero central. Nós temos o zero deslocado. E nós temos o zero suprimido. Certo? Vou falar direitinho aqui para cada um deles. Mas para isso eu vou querer que vocês primeiro observem essa figura daqui. Para que vocês possam compreender exatamente sobre isso, né? Observem, né? Na letra A, nós temos aqui um voltímetro, mas a posição do zero dele fica do lado direito. Tá aqui, ó. O zero está aqui do lado direito, né? Então esse instrumento aqui é um instrumento dito de zero à direita, certo? É um instrumento de zero à direita. Professor, quando é que a gente utiliza um instrumento de zero à direita? O instrumento de zero à direita ele é utilizado quando a grandeza que nós vamos medir ela possui valores negativos, certo? Quando a grandeza que nós vamos medir ela possui valores negativos, geralmente o ponteiro, a escala desse instrumento ela tem o zero posicionado à direita, tá bom? Exemplo, né? Medidores de vácuo, né? O que é o vácuo? O vácuo é uma redução na pressão atmosférica, na verdade uma ausência de pressão atmosférica, né? Então, quando você está na pressão atmosférica, o ponteiro fica lá à direita, né? Mas quando você vai diminuindo, ele vai deflexionando para a esquerda, né? Um exemplo de um medidor de vácuo, né? No caso aqui da minha letra B, né? Olha onde é que está a posição do zero, né? O zero aqui na minha letra B também é um voltímetro, né? Então aqui é um medidor de tensão. Só que ele é um equipamento de zero central, certo? O que significa dizer que é um equipamento de zero central? Significa que ele pode medir tanto grandezas positivas quanto grandezas negativas, né? Ou seja, ele pode medir tensões positivas e aí o ponteiro ele se deflexiona para a direita, como ele pode medir tensões negativas e aí o meu ponteiro ele vai se deflexionar para a esquerda, certo? No caso do meu instrumento da letra C, aonde está o zero? Aonde está o zero do meu instrumento da letra C, né?
O meu instrumento da letra C, ele é um instrumento amperímetro de tensão contínua. Por amperes DC, né? Está escrito aqui amperes DC, então ele é um amperímetro de tensão contínua. E ele não possui zero, então significa que ele é um equipamento de zero suprimido. Professor, como é que nós temos um instrumento que não possui zero? É possível? É. Existem grandezas que não tem sentido você pensar num zero. Né? Vou falar novamente, o medidor de pressão. Né? Um medidor de pressão em ATM. Né? ATM é a pressão atmosférica. Né? No nosso ambiente normal, a pressão é 1 ATM. Ela não é zero. Ela não é zero. Então, se a pressão ambiente ela não é zero, para que eu vou criar um equipamento que mede uma tensão de zero? Né? Não faz sentido. Alguns velocímetros de carro, né? Eu lembro que tem umas marcas de carro que o velocímetro ele começava em 20. Né? Ele não começava do zero, ele começava em 20 km por hora. Então o carro ele só começava a medir a partir dos 20 km por hora. Né? É o exemplo de uma escala de zero suprimido. Né? E quando ela nem for à esquerda, nem for à direita, nem for suprimido, a gente diz que ela é deslocada. Certo? Que é o caso aqui da minha letra D. Certo? Equipamento de zero deslocado, ou escala de zero deslocado. Né? Aqui nós temos um milivoltímetro, na verdade é um voltímetro, né? Só que ele mede em milivolts, né? E ele mede de menos 10 até 40 milivolts, tá bom? De menos 10 milivolts até 40 milivolts. Tranquilo? E aí o zero à esquerda é os equipamentos que a gente já é acostumado a trabalhar, digamos assim, né? Como por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um equipamento zero à esquerda, né? Porque a posição do meu zero ela está situada do lado esquerdo da escala, né? Uma outra coisa interessante com relação ao meu equipamento analógico, né? Alguns equipamentos analógicos possuem um espelho por trás do ponteiro, da posição do ponteiro. Por que tem aquele espelho? Né? Vou até resgatar aqui novamente uma imagem que eu peguei aqui ainda agora da rede. Né? Olha aqui, né? Isso aqui no caso, um multímetro, né? E observe que tem aqui um espelho por trás, né? Para que serve esse espelho, né? O espelho por trás do ponteiro, né? Atrás do ponteiro, serve para corrigir o erro de paralaxe. Professor, o que danado é erro de paralaxe, né? Gente, em que consiste o erro de paralaxe? O erro de paralaxe é que, dependendo da posição que você olha para o equipamento, você vai ver o ponteiro marcando um valor diferente. Né? Por que isso acontece? O meu ponteiro, ele não é colado na escala, ele tem um espacinho aqui entre eles, né? E aí, dependendo da posição que eu olho, o meu ponteiro ele vai estar marcando uma posição diferente, um valor diferente. E isso é a diferença entre uma leitura exata e uma leitura errada, né? O erro de paralaxe consiste justamente em você confundir o valor da leitura pelo fato de não estar olhando o equipamento de forma correta, certo? Então, o erro de paralaxe é erro de leitura devido a posicionamento errado do equipamento, né? Errado do equipamento em relação aos olhos do leitor, do operador, certo? E aí o que é que acontece? Para corrigir esse erro, né? Corrigir esse erro, o ponteiro deve sempre estar sobre a sua imagem. Como assim, né? Você tem que posicionar o equipamento de modo que o ponteiro ele fique exatamente sobre o reflexo dele no espelho. Certo? Se ficar o ponteiro num canto e o reflexo no outro, significa que você não está fazendo uma leitura correta. Tá bom? Então esse espelhinho que tem
que tem na parte de trás da escala é justamente para você fazer a correção do erro de paralaxe. E o erro de paralaxe é justamente essa diferença, esse erro de leitura, devido você não estar olhando o equipamento na posição correta, certo? É tanto que, no caso dos equipamentos analógicos, existe uma posição correta para você fazer essa leitura, que é justamente o que diz nesse quadro resumo daqui. Ó, é muito comum a gente ver essas simbologias aqui na tela, na escala do equipamento, né? Então, por exemplo, essa simbologia aqui, essa primeira daqui de cima, ela diz que é um equipamento que ele deve ser lido sempre na posição vertical, certo? Ele não foi feito para ser lido em outra posição, certo? Nesse modelo aqui, nessa simbologia aqui, é um equipamento que ele é feito para ser lido na horizontal, certo? Enquanto que quando tiver um ângulozinho aqui, indicando o valor do ângulo, diz o ângulo que o equipamento deve estar para que a leitura seja feita de forma correta, certo? Cada equipamento vai ter a sua posição correta de leitura, né? Principalmente no caso dos instrumentos de painel, né? Os instrumentos de painel, eu tenho um exemplo aqui nessa figurinha de um painel, né, com várias posições de instrumentos. Nós temos aqui as posições 1, 2, 3 e 4, né? A posição 4, o equipamento, ele está plano, né? Ele está no plano, significa que ele é feito para ser lido nessa posição. A posição 3, o equipamento, ele está em um ângulo inferior a 90 graus, né? Na posição 2 está exatamente a 90 graus. E na posição 1 está superior a 90 graus, né, em relação ao plano. Cada posição dessa, cada equipamento deve ser lido na posição ao qual ele foi projetado para trabalhar. Por que isso, professor Jonas? É só devido ao erro de paralaxe? Não, não é só por causa disso, né? Alguns equipamentos, o princípio de funcionamento deles não funciona se a posição estiver errada. Porque vai depender, vai sofrer a ação da força da gravidade, vai sofrer... ele poderá não medir adequadamente porque o ponteiro vai encostar em alguma coisa que não deve, entre outras coisas, né? Então, a posição de leitura é extremamente importante, certo? Isso aqui a gente vê principalmente nos instrumentos de painel, certo? Então, no caso dos instrumentos de painel, a posição de leitura deve ser observada, pois cada instrumento possui uma posição correta de instalação e de leitura, obviamente, né? E não deixando de lado o cuidado com o erro de paralaxe, né? Então, além da gente ver essa questão da posição do equipamento devido às suas características construtivas, a gente tem que também ter o cuidado de não estar cometendo o erro de paralaxe. Beleza, galera? Então, só recapitulando aqui, né? Voltando aqui para o início desse momento assíncrono, né? Os equipamentos analógicos, eles funcionam basicamente com base em algum fenômeno, né? Ressonância, dilatação térmica, pode ser eletrostática, ou a partir do eletromagnetismo, né? Como eu falei, o eletromagnetismo ele se baseia a partir de um amperímetro, ou seja, o ponteiro dele se movimenta com base em uma corrente elétrica. E aí o instrumento ele vai pegar a grandeza que nós estamos medindo e converter uma corrente elétrica para poder movimentar lá o ponteiro, certo? Para fazer a minha leitura, né? A minha escala, ela tem as características de linearidade, ela pode ser linear ou logarítmica, né? Dependendo da necessidade, da grandeza, né? A posição do zero pode ser um zero à esquerda, zero à direita, zero central, zero deslocado ou zero suprimido. O espelhinho que a gente tem lá atrás do ponteiro, ele serve justamente para a gente eliminar o erro de paralaxe, para impedir que o ponteiro ele seja olhado em uma posição diferente, né? E os instrumentos de painel, no caso, gente, os instrumentos de manuais também, eles também têm uma posição correta de ser medida, certo? Mas eles são um pouco mais maleáveis, eles permitem você trabalhar dentro de uma certa faixa de angulação, certo?
No caso dos de painel, a gente tem a posição correta que ele deve ser instalado para que seja feita a leitura de forma correta. Tranquilo? Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.